aula de número 3 do curso Pré-ENEM Linguagens. Hoje vamos conversar a respeito de norma e variação linguística do português. Nesse momento, eu gostaria de convidá-los para a resolução de uma questão que estava no Enem 2012. O texto da questão diz assim: a substituição do haver por ter em construções existenciais no português do Brasil corresponde a um dos processos mais característicos da história da língua portuguesa, paralelo ao que já ocorrera em relação à ampliação do domínio de ter na área semântica de posse no final da fase arcaica. Matos e Silva analisa as histórias de ter sobre haver e discute a emergência de ter existencial, tomando por base a obra pedagógica de João de Barros. Em textos escritos nos anos 40 e 50 do século XVI, encontram-se evidências, embora raras, tanto de ter existencial, não mencionado pelos clássicos estudos de sintaxe histórica, quanto de haver, como verbo existencial com concordância, lembrado por Ivo Castro e anotado como novidade no século XVIII por Saad Ali. Como se vê, nada é categórico e um purismo estreito só revela um conhecimento deficiente da língua. Há mais perguntas que respostas. Pode-se conceber uma norma única e prescritiva? É válido confundir o bom uso e a norma da própria língua e dessa forma fazer uma avaliação crítica e hierarquizante de outros usos e, através deles, dos usuários? Substitui-se uma norma por outra? Bem, como nós lemos nesse texto, a temática aqui versa a respeito do uso dos verbos ter e haver no sentido de existir. Nesse primeiro momento, aqui no primeiro parágrafo, o texto apresenta uma introdução da temática, versa a respeito de historicidade dos dados, estudos feitos a respeito dessa temática, e no segundo parágrafo, então, passa-se evidentemente a um momento de tomada de posição, por assim dizer. Exatamente nesse momento aqui é que nós podemos observar o cerne do texto. O que eu quero dizer com isso? Que considerando que esse é um texto que expressa alguma opinião, que traz opinião, nesse momento aqui é exatamente quando encontramos esse tópico, a temática da opinião sendo exposta aqui. Bem, vamos passar ao comando da questão. Aqui diz, para a autora, a substituição de haver por ter em diferentes contextos evidencia que, bem, a pergunta, o comando da questão diz para a autora. Se o comando da questão diz para a autora, isso nos indica que, provavelmente, por não dizer efetivamente, a resposta dessa questão estará exatamente na parte do texto que nos mostra a opinião da autora. Então, vamos voltar ao texto para que nós possamos confirmar isso. Aqui no primeiro parágrafo, então, nós vemos a introdução, elementos históricos, outros dados. Aqui nós não percebemos a opinião da autora, mas aqui, introduzido por como se vê, nós temos um elemento que marca que tudo isso que foi dito aqui vai ser resumido aqui com alguma informação de opinião. Diz, nada é categórico e um purismo estreito só revela um conhecimento deficiente da língua. Esse, efetivamente, é o momento em que ela apresenta a opinião, porque a partir daqui, desse momento, há mais perguntas do que respostas, ela marca, ela introduz um momento de questionamento que serve exatamente para aguçar o leitor a esse momento de reflexão acerca do que foi exposto. Então, a respeito de opinião da autora, nós temos apenas esse fragmento. Nada é categórico e um purismo estreito só revela um conhecimento deficiente da língua. Pois bem, vamos ver as alternativas então. O estabelecimento de uma norma prescinde de uma pesquisa histórica. Os estudos clássicos de sintaxe histórica enfatizam a variação e a mudança na língua. A avaliação crítica e hierarquizante dos usos da língua fundamenta a definição da norma.
A adoção de uma única norma revela uma atitude adequada para os estudos linguísticos. Os comportamentos puristas são prejudiciais à compreensão da constituição linguística. Vamos a cada alternativa. Na alternativa A, disse que a norma prescinde de uma pesquisa histórica. Embora não seja esse o tópico da opinião da autora, essa informação também não pode ser confirmada pelo texto. Aliás, pelo contrário, porque aqui, nesse trecho do texto, disse que em textos escritos nos anos 40 encontram-se evidências tanto de ter existencial quanto de haver existencial. Então, prescindir é não necessitar de, não depender de. Nesse caso, nós temos exatamente o contrário. Embora, é bom que se enfatize. Só há uma resposta válida aqui se observarmos atentamente o comando para a autora, porque para a autora indica uma opinião. Os estudos clássicos de sintaxe histórica enfatizam a variação e a mudança na língua. Essa alternativa, de certo modo, ela está correta se não observarmos atentamente esse ponto aqui, que é para a autora. Por quê? Porque, evidentemente, naquele trecho que nós acabamos de ler, observa-se que essa informação ela é confirmada pelo texto, de que os próprios estudos, eles demonstram, eles mostram, enfatizam que a variação ela existe. A avaliação crítica e hierarquizante dos usos da língua fundamenta a definição da norma. Isso não está confirmado no texto. A letra D diz: a adoção de uma única norma revela uma atitude adequada para os estudos linguísticos. Efetivamente, o texto versa o contrário disso, porque o texto, todo ele, vem convergir para uma ideia de que não é apenas uma norma que é suficiente para determinar o uso da língua, exatamente o contrário disso. No entanto, quando observamos a alternativa E, os comportamentos puristas são prejudiciais à compreensão da constituição linguística, nós encontramos exatamente a alternativa correta. Isso porque o comando da questão, enfatizo, diz para a autora, e apenas um momento no texto nós podemos observar a opinião da autora, que está marcada exatamente aqui, quando ela diz nada é categórico e um purismo estreito só revela um conhecimento deficiente da língua. Essa, portanto, é a alternativa correta. O comando da questão é muito importante para a solução, para a resposta. Isso porque, sem o comando, você poderia efetivamente confundir essa alternativa B como resposta correta. Se você não se atentar ao fato de que o texto quer saber qual é a opinião da autora a respeito da questão, você poderia ter marcado essa alternativa. Talvez você tenha ficado em dúvida entre essas duas, entre a B e a E. E exatamente nesse momento é a oportunidade que temos de dissolver essa dúvida. Bem, a respeito dessa temática, nós deixamos no material didático do curso várias informações que apontam como funcionam as variações linguísticas, o que é a definição de norma. Eu espero que você tenha estudado esse material e a respeito das questões de prova, é bastante importante que você sempre se lembre de que variação é um fenômeno natural em todas as línguas e o alinhamento das questões levará em conta essa mesma opinião. Portanto, quando você for resolver alguma questão a respeito dessa temática, lembre-se de que a variação é previsível e é esperada. Espero que você tenha gostado dessa aula. Nos vemos numa próxima oportunidade. Bons